Vamos ao método do selecionador único. No método do selecionador único, podemos usá-lo quando temos 3 ou mais pessoas a dividir um bem que é contínuo, por exemplo, um terreno, um bolo, uma pizza, por aí fora. Tal como o nome do método indica, vai haver um selecionador e as restantes pessoas serão divisoras. No primeiro passo deste método, os divisores, escolhe-se aleatoriamente quem é o selecionador e quem são os divisores, e depois os divisores dividem o conjunto de bens entre si, ou o bem entre si. Dependendo do número de divisores, pode-se usar o método divisor-selecionador, se forem 2 pessoas a dividir entre si, ou pode-se usar o método divisor único, se forem 3 pessoas a dividir entre si ou mais. Suponhamos que temos 4 pessoas que vão dividir um terreno. Temos as pessoas A, B, C e D. A pessoa A será o selecionador, as pessoas B, C e D vão ser os divisores. No primeiro passo deste método, as pessoas B, C e D dividem o bem entre si. Como são 3 pessoas, terão que usar o método divisor único. Portanto, entre eles os 3, mais uma vez, aleatoriamente, selecionam um divisor que faz a divisão dos bens, os outros 2 atribuem um valor a cada bem, por aí fora, de acordo com o método divisor único. Suponhamos que a divisão final fica assim. Esta é a parte da pessoa B, esta é a parte da pessoa C e esta é a parte da pessoa D. Damos então continuidade ao método do selecionador único. Cada um dos divisores divide a parte que lhe calhou em tantas subpartes quanto o número de participantes. Ou seja, neste caso, cada um destes 3 divisores vai dividir a sua parte em 4 partes iguais, porque são 4 participantes. Iguais do ponto de vista de valor para eles. Portanto, imaginemos que a pessoa B faz esta divisão em 4 partes, a pessoa C faz esta divisão e a pessoa D faz esta divisão. Cada um dividiu o conjunto em 4 partes que para eles têm todos o mesmo valor. Então o selecionador, a pessoa A, escolhe uma subparte de cada pessoa. Pode, por exemplo, escolher esta parte da pessoa B, esta parte da pessoa C e esta parte da pessoa D. E assim a divisão final fica. Esta parte fica para a pessoa A, esta parte fica para a pessoa B, esta parte fica para a pessoa C e esta parte fica para a pessoa D. Muita atenção! Para aplicar o método selecionador único é preciso ter noção de como é que se aplicam os métodos do divisor selecionador e do divisor único, que já foram estudados. Se tivermos 3 pessoas a fazer aqui a divisão inicial, então uma será o selecionador e 2 serão os divisores. E esses 2 divisores dividem o conjunto de bens entre si, segundo o método divisor selecionador. Se tivermos, como no nosso exemplo, 4 pessoas, então os 3 divisores usam o método divisor único para dividir o conjunto de bens entre si. Vamos ver aqui o exercício 10. Temos 3 pessoas, o Henrique, a Mónica e a Kátia, são 3 amigos que vão partilhar uma pizza usando o método selecionador único. Através de um sorteio, a Mónica é a selecionadora. Quer dizer que o Henrique
e a Kátia são divisores. 10.1. Como é que o Henrique e a Kátia, os divisores, podem decidir quem é que vai cortar a pizza? Para eles decidirem quem é que vai cortar a pizza, portanto, o Henrique e a Kátia vão aplicar o método divisor-selecionador para dividirem a pizza entre eles, porque esse é o primeiro passo do método selecionador único. Como é que eles podem decidir qual deles é que, no método do selecionador único, vai ser o divisor e qual é que vai ser o selecionador? Tem que ser aleatoriamente, por sorteio. Senão o método não é justo. Aleatoriamente ou por sorteio. É a única maneira do método divisor-selecionador que eles vão usar ser justo. Descreva como se processa o método a partir do momento em que um dos divisores corta a pizza. Um dos divisores, o Henrique ou a Kátia. Então vamos lá descrever. Um dos divisores, não sabemos qual deles é, mas sabemos que a primeira parte deste método, dentro do método selecionador único, a primeira parte do método será o Henrique e a Kátia dividirem a pizza segundo o método divisor-selecionador. Então, um dos divisores divide a pizza em duas partes e já sabemos que os divisores dividem sempre em partes que consideram ter o mesmo valor. No passo seguinte, o selecionador, dentre estes dois divisores, portanto, o outro divisor, vamos referir a eles como divisores, porque dentro do método selecionador único, o Henrique e a Kátia são divisores. Peço desculpa, dentro do método, está certo, do selecionador único, eles são divisores. Já sabemos que eles estão a aplicar o método divisor-selecionador e aí um deles chamava-se divisor e o outro selecionador. Mas não vamos chamar selecionador, senão podemos estar a confundir com harmónico. Portanto, um dos divisores divide a pizza em duas partes que considera ter o mesmo valor. O outro divisor escolhe uma das partes. E agora, este é o método divisor-selecionador. Agora continuamos com o método selecionador único. Os dois divisores subdividem as suas respectivas partes em três subpartes. Mais uma vez, que considerem ter o mesmo valor. Portanto, para recapitular, a Mónica e o Henrique, um deles divide a pizza e o outro escolhe uma parte. O Henrique e a Kátia, os divisores, não a Mónica e o Henrique. O Henrique e a Kátia dividem a pizza, um deles escolhe uma parte e o outro fica com a outra, o que dividiu. Suponhamos que fica assim. No segundo passo do método divisor-selecionador, o Henrique e a Kátia subdividem as suas metades. Por exemplo, o Henrique divide assim e considera que estas partes têm todas o mesmo valor. E a Kátia divide assim e considera que estas partes têm todas o mesmo valor. Depois, a Mónica, que é a selecionadora, vai selecionar uma subparte da parte do Henrique e uma subparte da parte da Kátia.
O Henrique e a Cátia ficam com o que a Mónica não tiver selecionado. Portanto, se a Mónica selecionar este bocadinho da parte do Henrique e este bocadinho da parte da Cátia, então o Henrique fica com a restante parte dele e a Cátia fica com a restante parte dela. Vamos escrever isso também. Também faz parte do método. O Henrique fica com as duas subpartes da sua parte que a Mónica não escolheu e a Cátia fica com as duas subpartes da sua parte que a Mónica não escolheu. É isto. Vamos ver agora um exemplo um bocadinho mais completo. Mais uma vez, trata-se de 3 divisores. É o André, a Bruna e a Clara. Aliás, 3 participantes no método. O André, a Bruna e a Clara. Portanto, vai haver um selecionador e 2 divisores. E como são 3 pessoas e há 2 divisores, os divisores vão utilizar o método do divisor-selecionador para dividir o bem entre si. Então, temos aqui. O André, a Bruna e a Clara pretendem dividir entre si um bolo de modo a que cada um fique com uma parte que pareça justa para os intervenientes. Para isso, vão utilizar um procedimento muito simples que consiste no seguinte. O André corta o bolo em 2 partes. A Bruna escolhe uma das partes e o André fica com a outra. O André divide a sua parte em 3, que considera equivalentes, e a Bruna procede do mesmo modo com a sua parte. A Clara escolhe uma das partes do André e outra da Bruna. Comenta a seguinte expressão retirada do enunciado. Cada um fica com uma parte que pareça justa. Ora bem, já vimos anteriormente que para uma parte parecer justa, para um certo interveniente, tem de, para essa pessoa, e no caso de uma divisão, vou pôr isto um bocadinho mais simples, que acho que está um bocado confuso. Para que uma parte pareça justa, para trás. Vamos começar por dizer que isto é uma divisão com 3 pessoas. Numa divisão com 3 intervenientes, para uma parte parecer justa para um interveniente, tem de valer para ele pelo menos 1/3 do valor total do bem a distribuir. Portanto, é isto que é uma divisão justa, não é? Eles são 3 pessoas, cada pessoa tem que ficar com uma parte que valorizem pelo menos 1/3 do valor total daquilo que eles estão a distribuir. Vamos olhar mais de perto aqui para o método que está a ser descrito. Segundo este método,
como a Clara é quem no fim vai escolher uma das partes do André e outra parte da Bruna, a Clara é que é o selecionador único. O André e a Bruna são os divisores. Admitamos que a Clara atribui valores diferentes às partes escolhidas para o André e para a Bruna. A Clara considera que a parte do André representa 30% do valor do bolo e que a parte da Bruna vale 70% do valor do bolo. Quando o André e a Bruna dividem as suas partes, a perspectiva da Clara pode ser representada por... Ora bem, o que é que está aqui a ser dito? Primeiramente, o André e a Bruna dividem as suas partes, até que podem fazer uma divisão que não seja metade-metade. Pode ser que o façam, não sabemos como é que eles vão dividir, mas para facilitar eu vou colocar metade-metade. Agora, não devemos excluir esta hipótese aqui só porque não está metade-metade. Agora, para a Clara, a parte do André vale 30% e a parte da Clara e a parte da Bruna vale 70%. E depois, quando o André e a Bruna dividem as suas partes, portanto, na fase do método em que o André e a Bruna fazem a subdivisão das suas partes, quanto é que vai valer cada bocadinho para a Clara? Ora, o André faz aqui a subdivisão, não sabemos exatamente como, mas em princípio cada parte vale para a Clara 10%, porque a totalidade da parte do André para a Clara vale 30%. Na parte da Bruna, cada parte vai valer, independentemente de como ela divida, vai valer 70 a dividir por 3, que dá 23% aproximadamente. Então, cada bocadinho para a Clara vai valer 23,3%. Atenção que isto não quer dizer que estes sejam os valores que as partes têm para o André e para a Bruna. Não era se fossem, se para o André a parte dele só valesse 30% e ele ainda tivesse que a subdividir e ficar sem um bocadinho, então nunca na vida a divisão seria justa para o André. Esta perspectiva que nós estamos a observar aqui é a perspectiva da Clara. Na perspectiva da Clara, a parte do André só vale 30%. Com certeza, na perspectiva do André, a parte dele vale pelo menos 50%, porque foi ele que dividiu o bolo. Ora bem, então, a resposta certa é a resposta D. Temos aqui a parte do André, subdividida em 3 e cada uma vale 0,1, para dar um total de 0,3, que é o mesmo que 30%. E temos a parte da Bruna, dividida em 3 partes, cada uma vale 0,23, para dar um total de 0,7, que é o mesmo que 70%. Isto é a perspectiva da Clara. Já sabemos que no passo a seguir a Clara vai escolher, e podemos olhar aqui para este desenho, a Clara vai escolher uma parte do André e uma parte da Bruna. Então qual é que será, do ponto de vista da Clara, o valor da parte que ela vai receber? Já temos aqui uma representação do ponto de vista da Clara e do valor de cada bocadinho. O valor do bocadinho da parte do André que ela vai escolher vai ser 10%. E o valor do bocadinho da parte da Bruna que ela vai escolher vai ser 23%. Portanto, no total, para a Clara, a parte que ela vai receber vai valer 0,1 mais 0,23, que dá 0,33, assim, ou vamos pôr em valor exato, 33,3%. 12.4. Podemos afirmar que, da perspectiva da Clara, a distribuição do bolo não é equilibrada. Apresente os seus argumentos. Da perspectiva da Clara, a parte que ela recebe vale 33,3%. Portanto, para ela a divisão é justa. Para ela. Nós estamos aqui a perguntar pela distribuição do bolo
para toda a gente. Da perspectiva da Clara não é equilibrada. Não é equilibrada porque o André vai ficar com esta parte, que vale 20%, e a Bruna vai ficar com esta parte, que vale 46%. É isto que podemos dizer para a Clara. A parte que o André recebe apenas vale 20% do valor total do bolo. E a parte da Bruna vale 46,6% do valor total do bolo. Pelo que, da perspectiva da Clara, a divisão não é justa para o André. Porque o André não recebe, atenção, porque é que a divisão não é justa? Porque o André não recebe uma parte que valha pelo menos 33%. Pelo menos um terço. É importante saber que normalmente a pergunta de se a divisão é justa e se a divisão é livre de inveja só se deve aplicar às pessoas em relação a elas próprias. Portanto, vamos perguntar à Clara se a divisão é justa para a Clara. É. Para a Clara, a parte que ela recebe vale 33,3%. Portanto, a divisão para ela é justa. Esta é a pergunta mais normal de fazer. Será que para a Clara esta divisão é livre de inveja? Como vimos, para uma divisão ser livre de inveja, uma pessoa não só tem que receber uma parte que valorize em pelo menos um terço do valor total, como também tem que receber a parte que valorize mais. Vamos voltar aqui ao desenho da Clara, ao desenho das partes da perspectiva da Clara, e perceber que a parte com que a Clara fica vale 33,3. A parte com que a Bruna fica, para a Clara, vale 46,6. Portanto, esta parte é a mais valiosa para a Clara, mas é a Bruna que fica com ela, não é a Clara. Portanto, a divisão não é livre de inveja. Vou repetir. A divisão é justa porque a Clara fica com uma parte que vale pelo menos um terço do valor total do bolo, mas não é livre de inveja porque a Bruna tem uma parte que a Clara valoriza mais do que a sua própria.